Olá! Hoje a gente vai falar sobre oportunidades e financiamentos. Mas antes, vamos dar uma olhada num texto sobre oportunidades. Não espere por oportunidades extraordinárias. Agarre ocasiões comuns e as faça grandes. Homens fracos esperam por oportunidades. Homens fortes as criam. Ideias e oportunidades. Então, você acaba de ter uma boa ideia e agora essa ideia é um grande negócio, não é? Não é bem assim. Muitos empreendedores acham que pelo fato de terem tido uma grande ideia, tem um grande negócio nas mãos. Isso nem sempre é verdade. Aliás, na maioria das vezes não é. Nós temos ideias a todo momento. A cada segundo nós temos ideias novas de como nós vamos fazer negócio, como vamos viajar, como é que a gente vai falar com os amigos, etc. Para a gente saber se uma ideia é um bom negócio, a gente precisa analisar se ela é uma oportunidade. Qual a diferença entre ideia e oportunidade? Bom, ideia é aquilo que a gente tem na cabeça. Oportunidade é uma situação de negócio. Ela tem que fazer sentido do ponto de vista mercadológico. E como é que eu sei isso? Eu tenho que avaliar essa oportunidade. Avaliando uma oportunidade. Qualquer oportunidade deve ser analisada pelo menos sob os seguintes aspectos. Primeiro, qual é o mercado que ela atende? Se você tem uma ideia que é uma oportunidade, ela necessariamente tem que ter um mercado. Se não tem mercado, não passa de uma ideia razoável. Pode ser até boa para contar para os amigos, mas não vai ser base de uma oportunidade de negócio. É preciso saber claramente se essa sua ideia tem um mercado, que significa público ou empresa que compre aquilo que você vai criar. Se não tiver e não for claro, provavelmente a sua ideia é simplesmente uma boa piada para contar na mesa com os amigos, mas jamais será uma boa oportunidade de negócio. O próximo item que tem que ser analisado é qual o retorno econômico que ela proporcionará. O que significa isso? Quanto de dinheiro ela vai retornar para os investidores, sendo eles os próprios sócios do empreendimento ou investidores externos, ou pessoas que estão ajudando os empreendedores a lançar um negócio. O importante é saber, vai ter dinheiro no final, depois do investimento ser feito e o empreendimento ter sido construído? Se essa resposta não for respondida, de novo, é uma boa ideia, mas não é uma oportunidade de negócio. Tem que estar muito claro que há um retorno econômico. Precisa ser quantificado quanto e quando. Não interessa saber se vai ser R$1 milhão, se não sabe quando esse dinheiro vai voltar. Então, é muito importante prestar atenção se a ideia gera retorno econômico. De novo, se não gerar, é só ideia, não é oportunidade. Outro aspecto muito importante da análise de ideia, se é uma oportunidade, é se ela traz vantagem competitiva para o negócio. Vantagem competitiva é aquilo que você tem, que o seu negócio tem, que os seus concorrentes não têm, por enquanto. Isso significa que você vai poder atrair mais clientes, ganhar mais dinheiro, obter mais lucro, mesmo que seja por um período. Porque quando chegar o período de validade, você pode ter uma outra ideia que se transforma em oportunidade e aí chegar na frente dos seus concorrentes mais uma vez. Percebe que esse processo de criação, ideia, oportunidade e implementação é constante no mundo do empreendedorismo. O próximo ponto que você tem que olhar para saber se a sua ideia é uma oportunidade, é quem está por trás. Importantíssimo isso. Eu diria para você que talvez seja a coisa mais importante do empreendedorismo. São as pessoas, quem vai implementar a sua ideia. Porque você pode ter a melhor ideia do mundo, mas se você tiver uma equipe ruim, ela jamais vai ser implementada. Muitos empreendedores sofrem do problema de colocar a equipe certa, no lugar certo, no momento certo. Esse erro é fatal. Investidores, muitas vezes, olham somente para a equipe que vai estar implementando. Porque às vezes eles não entendem muito bem o negócio, ele é muito específico de uma indústria, mas eles sabem que uma determinada equipe vai ser capaz de transformar aquela ideia numa grande oportunidade de negócio. O próximo passo é entender o quanto o empreendedor está comprometido com o negócio.
Eu já vi várias situações onde pessoas tentam levantar dinheiro para o seu negócio, mas elas têm um emprego ou já têm um outro negócio e dizem que vão estar parcialmente comprometidas. Não existe isso. Você precisa estar totalmente comprometido. Existe até uma historinha interessante que conta a história do porquinho e da galinha, que eles estavam tendo um problema de vendas dos produtos. O mercado estava bastante retraído e um belo dia, na reunião do conselho, no galinheiro, a galinha presidente teve uma grande ideia. E ela foi ao chiqueiro propor para o seu porquinho presidente. Chegando lá, a dona galinha presidente chegou para o seu porquinho presidente e disse: seu porquinho, eu tive uma grande ideia. Por que a gente não vende os nossos produtos conjuntos? Fazemos uma promoção e as pessoas podem comprar os nossos produtos em conjunto. Que tal a gente vender ovos com bacons a preço promocional? O seu porquinho olhou para ela e falou: dona galinha, a sua ideia parece muito boa, mas eu não posso aceitar, porque, diferente da senhora, eu estou comprometido, enquanto a senhora está simplesmente envolvida. A moral da história é que o porquinho teria que morrer para oferecer o bacon, enquanto a galinha bastaria colocar o ovo para ter o ovo com bacon. Esta é exatamente a situação que o empreendedor deve ser. Ele deve ser o porquinho da história, ele deve dar a vida para o seu empreendimento. E isso tem que ser analisado se a ideia suporta. Você tem uma ideia boa, mas você não vai estar comprometido, ela não vai se transformar numa oportunidade, você não vai conseguir ganhar dinheiro com isso. Finalmente, a gente precisa analisar quais os riscos envolvidos na implementação da ideia, durante e depois, porque você pode ter riscos antes, que você pode tratar num plano ou através de mais dinheiro, diversas formas. Mas é muito importante saber se o seu negócio, depois que implementar, vai ter risco. Um exemplo típico dessa situação é se o seu negócio está envolvido com questões ambientais. A análise ambiental hoje é de extrema importância. Sua empresa pode tomar uma multa que pode fechá-la se você fizer coisas que vão ter impactos ambientais. Então, essa sua ideia tem impacto e gera risco? Antes de você responder essa pergunta, você deve fazer uma pesquisa muito detalhada. Se a resposta for positiva, provavelmente, de novo, não passou de uma razoável boa ideia, mas não é uma oportunidade de negócio. Porque às vezes os custos para evitar esses riscos são muito altos. E aí não tem um retorno financeiro adequado no prazo esperado para os investidores ou mesmo pelos empreendedores, então não vale a pena ser feito. Bom, e se você não tem uma boa ideia? Professor, se eu não tiver uma boa ideia, significa que eu não posso ser empreendedor? Muito pelo contrário. Muitos empreendedores não têm simplesmente uma ideia que cai do céu e eles acordam com a mais nova empresa do século XXI. Eles buscam essas ideias, eles buscam essas oportunidades. Como fazer isso? Bom, existe uma técnica simples para você buscar oportunidades de negócio. A primeira coisa que você tem que fazer é analisar o contexto, a conjuntura que você está inserido. Conjuntura econômica, conjuntura política do país, por exemplo. Mudanças de conjuntura geram muitas oportunidades. Um grande exemplo foi nos anos 90, quando houve a desregulamentação do setor de telecomunicações, dezenas de empresas foram criadas para apoiar essa nova indústria que foi criada. Uma outra coisa que você pode fazer é observar os competidores da indústria que você quer atuar. Eles sempre estão deixando oportunidades soltas para que outra empresa venha e ocupe. Seja porque eles não têm condições financeiras para atuar, seja porque eles não têm interesse estratégico, mas olhar os concorrentes e ver o que eles estão fazendo é uma grande oportunidade para você buscar ideias que podem gerar novos negócios. Outra grande coisa que você pode fazer é olhar dentro da própria empresa. O que a sua empresa está fazendo, ou melhor, o que ela está deixando de fazer, que você, como empreendedor, pode propor e criar uma nova linha de produtos, um novo mercado, uma forma diferente de se comunicar e buscar novos clientes. Olhar para dentro da própria empresa é uma grande chance de você achar novas oportunidades. A mais óbvia coisa que a gente pode fazer como empreendedor buscando oportunidades é perguntar para potenciais clientes. Todos os clientes de outras empresas estão, de uma forma ou de outra, insatisfeitos. Eles querem
que o preço seja menor, ou que o atendimento seja melhor, ou que a cobertura geográfica seja maior. Há sempre uma chance de você encontrar uma grande oportunidade de negócio conversando com clientes, seja os seus próprios clientes ou os clientes dos seus concorrentes. Portanto, se você não acorda de manhã com uma grande ideia, não fique preocupado. Use essa técnica e veja se você é capaz de achar uma nova grande empresa que está guardada dentro do seu coração. Bom, mas você teve uma ideia, viu que ela é uma grande oportunidade e agora você vai sair fazendo, não é isso? Precisa de dinheiro para fazer a coisa acontecer. Um erro gravíssimo que o empreendedor comete é começar um empreendimento sem ter dinheiro. E como é que a gente faz para obter financiamento para o nosso novo empreendimento? Mas antes da gente saber como é que a gente faz isso, vamos olhar como estão o Pedro e a Fernanda. Oi, Pedro. É que eu tô com um problemão aqui. Quanto que é, Nanda? Quem sabe eu posso te ajudar. Eu estou com dificuldades para quantificar os recursos necessários para um projeto que eu estou desenvolvendo no meu trabalho. Bem, você organizou todos os dados disponíveis em uma planilha? Nossa, cometi um erro primário. Eu estava tentando deixar tudo organizado no papel. Mas você tem razão. Acho que ainda posso melhorar a quantificação desses dados em uma planilha. O meu problema é ainda pior. Eu fiz as contas e vi que meu capital é insuficiente para começar o meu negócio. Mas quanto a isso, Pedro, lembre-se que existem diversas formas de obtenção de financiamento no país. Antes de se preocupar, você devia conhecê-las. É mesmo, você tem razão. Você pode me dar umas dicas? Claro que sim. Mas você também tem que me ajudar a quantificar os recursos que eu tenho disponíveis no meu projeto, certo? Combinado. Essa é uma preocupação muito válida, Pedro e Fernanda. Nenhum empreendedor deve jamais começar um negócio sem ter o capital necessário para levá-lo, pelo menos, até os primeiros meses onde ele começa a ganhar dinheiro para andar sozinho. Obtendo financiamento. No Brasil, existem diversas entidades que servem de apoio para o empreendedor obter financiamento para lançar o seu negócio. Entre elas, a gente pode citar, por exemplo, para as cooperativas, o Sicredi, o Sicob, o Cressol, a Confebras. Já para micro e pequenas empresas, nós temos o BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o Banco da Terra, o Banco do Povo, o Credindústria, o ANDE, que é a Agência Nacional de Desenvolvimento Microempresarial, e o Banco da Mulher. Ou seja, existem diversas entidades de apoio a financiamento ao empresário no Brasil. Mas agora vamos conhecer o empreendedor que levantou recursos para sua empresa de uma forma muito interessante. Bom, nós tivemos aí a procura da CRP, que é a Companhia Rio Grandense de Participações de Porto Alegre, em 2001, porque nós fomos premiados pela FINEP, né, com o prêmio de inovação tecnológica. Então, essas empresas de Venture Capital, como a CRP, elas buscam empresas inovadoras que tenham um perfil aí de produtos que possam sustentar um crescimento ao longo dos anos, né? E ela que nos procurou e apresentou as possibilidades, né, de como seria um investimento de um fundo de Venture Capital, né? Nós nos interessamos porque ela poderia nos trazer não só o capital, né, certo, para viabilizar um crescimento mais forte, mas também o conhecimento que elas adquirem, porque elas participam de muitas empresas, outras empresas de pequeno, médio e grande porte, nos conselhos dela ou como analistas, né, certo, do conselho. Então, foram esses dois fatores que nos fizeram interessar em fazer essa parceria com a CRP, né? E depois de praticamente 2 anos de negociação, nós chegamos a um acordo aí ano passado, né? E elas fizeram um aporte de capital. Desde a procura da Companhia Rio Grandense de Participações, elas, depois que nós mostramos nosso interesse também, né? E nós fizemos um processo de due diligence, que é uma avaliação financeira, comercial da empresa, né? Esse processo foi relativamente longo, porque à época nós éramos uma empresa familiar, né? Então os controles contábeis e financeiros não eram tão apurados, né? E então eles nos apontaram uma série de pontos que teriam que ser melhorados para poder fazer investimento, porque os fundos de Venture Capital eles são monitorados pelo Bovespa, tem certas regras, né? Então, e a partir desses pontos que foram apontados, nós fizemos um grande trabalho de organizar contabilmente,
resolver todos os problemas administrativos que tinha na empresa para poder receber esse investimento, né? Esse processo durou praticamente 1 ano e meio, né, certo? Tivemos várias outras avaliações até chegar ao ponto que a empresa acreditou assim, que nós estávamos preparados, né, não só com a parte de tecnologia que já tínhamos, né, mas também administrativamente e financeiramente e também em termos de organização contábil. Muito interessante essa forma, não é? Percebe que o empreendedor ele é inovador até na forma de levantar fundos para a sua empresa. Vamos agora ver um texto que explica um pouquinho mais sobre as dificuldades de levantamento de fundos para empreendedores no país. Um dos desafios enfrentados pelo empreendedor é encontrar alternativas financeiras, como os empréstimos bancários, que possam manter e viabilizar o crescimento do negócio. Nas dificuldades enfrentadas pelos novos empreendedores, o acesso ao crédito é sempre apontado como um dos empecilhos que impede o crescimento da empresa ou que até mesmo contribui para o fechamento do negócio. Ainda que seja uma missão das mais difíceis, não resta outra saída ao empreendedor a não ser recorrer aos empréstimos bancários, especialmente quando a empresa ainda está engatinhando e o retorno financeiro ainda é aquém do esperado. E depois, quando o negócio já está estabelecido, a opção de buscar novos empréstimos vai depender do grau de necessidade de expansão da empresa. Apesar de ser muito difícil, o levantamento de fundos está se tornando cada vez mais acessível aos empreendedores brasileiros. Uma das formas que os governos encontraram para apoiar empreendedores foi criando as fundações de amparo à pesquisa. Elas têm, entre outras funções, fundos para ajudar empresários com boas ideias e oportunidades a criarem suas empresas para que elas se tornem grandes, possam exportar e trazer divisas para o país. Vamos conhecer mais um pouco sobre uma fundação de amparo à pesquisa, a FAPESP, do Estado de São Paulo. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, é uma das principais agências de fomento à pesquisa científica e tecnológica do país. A FAPESP concede auxílios à pesquisa e bolsas em todas as áreas do conhecimento e financia outras atividades de apoio à investigação, ao intercâmbio e à divulgação da ciência e da tecnologia em São Paulo. Um dos programas oferecidos pela FAPESP é o Programa Pesquisa Inovativa na Pequena e Microempresa, PIP. Este programa existe desde 1997 e se destina a apoiar o desenvolvimento de pesquisas inovadoras a serem executadas em pequenas empresas de São Paulo, sobre importantes problemas em ciências e tecnologia que tenham alto potencial de retorno comercial ou social. Os projetos poderão ser desenvolvidos por pesquisadores que tenham vínculo com as pequenas empresas ou que estejam associados a elas para a realização do projeto. Para obter apoio financeiro do PIP, o pesquisador solicitante deverá atender aos seguintes requisitos: experiência comprovada na área do projeto de pesquisa, dedicação de no mínimo 8 horas semanais a atividades relativas à execução do projeto. O orçamento apresentado à FAPESP deverá ser detalhado e justificado. O valor deverá ser de até R$ 500 mil. Esse investimento é considerado fundo perdido. Bom, uma dica para vocês que se mostrarem interessados em utilizar os fundos de amparo à pesquisa para levantar dinheiro para o seu negócio. O processo é demorado. Não é demorado porque ele é burocrático, ele é demorado porque requer estudo e uma pesquisa para que você possa fazer a documentação de acordo com que os analistas que vão olhar o seu plano possam decidir se você merece ou não o investimento. Gaste o tempo que for necessário buscando as informações que apoiem as suas alegações. O mais comum que a gente vê quando a gente está levantando dinheiro, por exemplo, na FAPESP, é o projeto voltar com uma série de perguntas que o empreendedor deixou em aberto quando ele submeteu o seu projeto. Isso causa perda de tempo, frustração, porque você tem que voltar e pesquisar coisas que você já achava que tinham sido respondidas. Tenha paciência, esse processo é normal. Em média, demora entre 4 a 5 meses, até 6 meses, para que a primeira rodada de investimentos, desses até R$ 500 mil que hoje são disponibilizados para o empreendedor, estejam disponíveis. Por que isso? Porque quando o seu projeto é colocado, ele é dado por um especialista. Esse especialista nem sempre está disponível ou tem outros projetos para analisar.
mas tenha certeza que ele vai analisar com muito critério. Quanto mais fácil for a leitura do seu projeto, mais rapidamente esse analista vai conseguir entender se ele merece ou não os fundos. Então, não economize tempo e nem ajuda. Uma dica é, traga alguém que já fez a aplicação, alguém que já submeteu o projeto a esse fundo de amparo à pesquisa, para que ele possa te dar sugestões de como escrever ou mesmo de como buscar mais ajuda para que quando você submeta, a aprovação seja bem mais rápida. Mas se o seu empreendimento não é um empreendimento de pesquisa, significa que ele não vai ter financiamento? Não, não é bem assim. Existem outras instituições de apoio ao empreendedor para que ele possa ter os fundos necessários para levar a sua empresa para o próximo estágio ou mesmo lançá-lo. Uma dessas instituições é o BNDES. O BNDES tem aquela pecha de ser um banco que só serve para grandes empresas, grandes instituições. Não é bem assim. Hoje em dia, pequenos empresários já estão recorrendo ao BNDES para obter financiamento para expansão. Sempre procure acessar o site do BNDES para ver os programas que estão disponíveis para o pequeno e médio empresário. Mas o financiamento tem que ser sempre em dinheiro, professor? Não. Às vezes você pode obter os recursos que você precisa para a sua empresa sem que necessariamente esses recursos sejam na forma de dinheiro. Como assim? É um negócio chamado incubadora. Incubadora é um conceito muito interessante. O que é? É um lugar onde as empresas vão lá para nascer, daí o nome incubadora. Geralmente as incubadoras são oferecidas por universidades, mas tem outras empresas que já estão oferecendo suas próprias incubadoras. Lá você tem toda a infraestrutura, computação, secretariado, energia, todas as coisas básicas que você precisa para iniciar o seu negócio. Geralmente você não paga muito, paga um pouquinho, em alguns casos não paga nada, porque as incubadoras às vezes têm participação no seu negócio, e você recebe o primeiro empurrão. Para você ter uma ideia da importância da incubadora, nos Estados Unidos, a Universidade de Stanford tem uma incubadora. Algumas empresas pequenininhas nasceram lá, como a Sun Microsystems, o Google, e o Stanford ganhou milhões de dólares porque não cobrou nada desses empresários, mas teve participação na empresa e quando elas foram lançadas na bolsa, ganharam muito dinheiro. Vamos conhecer uma incubadora de muito sucesso no Brasil, o CIETEC, da USP. O CIETEC, Centro Incubador de Empresas Tecnológicas, foi inaugurado em abril de 1998 em São Paulo, a partir de um convênio entre secretarias, comissões, institutos e conselhos de São Paulo. A missão do CIETEC é promover o desenvolvimento da ciência e da tecnologia nacional, incentivando a transformação do conhecimento em produtos e serviços inovadores e competitivos, através do apoio ao empreendedorismo. O Sebrae São Paulo é um serviço social autônomo que tem como objetivo, como missão, apoiar as micro e as pequenas empresas no sentido de ampliar sua competitividade através de diversas ferramentas, programas e produtos, né? Então, desde aquele pequeno empreendedor que necessita de uma qualificação com relação à sua questão da gestão empresarial ou a questão de mercado, ou mesmo aquele iniciante, aquela potencial empreendedor ou futuro empreendedor que necessita estruturar os seus negócios, tem no Sebrae São Paulo toda a orientação, toda a informação, todo o apoio para que ele possa realmente estar a cada momento, a cada dia, se desenvolvendo e buscando realmente uma melhor competitividade, uma melhor qualidade em seus negócios. O Sebrae São Paulo ele tem um programa dedicado, estruturante, para apoio às incubadoras de empresas no estado de São Paulo. Do conjunto de aproximadamente 80 projetos apoiados, 20 desses projetos são de base tecnológica, né? Essas parcerias com as incubadoras de base tecnológica, elas proporcionam às empresas ali incubadas todo um apoio, não só do ponto de vista do negócio, mas da gestão, do mercado, e facilitando realmente essa questão da transferência do conhecimento, da inovação tecnológica
para a sociedade, né? Então, na verdade, o diferencial que o Sebrae propõe a esses projetos tecnológicos é exatamente inseri-los numa capacitação de mercado, ou seja, aliar o conhecimento da universidade, da instituição normalmente que desenvolve a tecnologia, capacitando esse empresário com relação ao negócio, às regras de negócio e de mercado. Portanto, essa parceria realmente que é um diferencial, e a gente tem hoje diversos indicadores aí que realmente demonstram o acerto desse tipo de estratégia e colocando realmente as incubadoras de base tecnológica como um processo super importante na condução da inovação tecnológica do país. Mas, professor, existem outras formas de financiamento de empresa? Existem diversas. Mas uma muito interessante, que começa a crescer muito no Brasil, é a Bolsa de Valores. Sim, a Bolsa de Valores não é aquele jogo que todo mundo escuta falar no Brasil, que só especialistas servem para ganhar dinheiro. Nada disso. A Bolsa de Valores é o maior fomentador de empresas do mundo capitalista. Nos Estados Unidos, as empresas crescem através do dinheiro da Bolsa de Valores. Como é que funciona? A Bolsa de Valores nada mais é do que um local onde a sua empresa vende partes dela no formato de ações. Você decide quantos por cento você quer vender. Todo um cálculo por trás disso e bancos te auxiliam a fazer isso. Uma vez que você disponibilize uma porcentagem da sua empresa, você coloca à disposição do público comprar as ações, ou seja, comprar parte da sua empresa. E esse dinheiro que você recebe desse público serve para você expandir, serve para você comprar outras empresas, melhorar os seus procedimentos, uma série de coisas, serve para crescer. Quando você cresce, as ações valorizam. As ações valorizando, essas pessoas ganham mais dinheiro. E adivinha o que elas fazem com esse dinheiro? Isso mesmo, elas compram mais ações, que servem para crescer as empresas, que ganham mais dinheiro, que com isso pagam mais dividendos, ou seja, remuneração pelas ações, que vai para o bolso dessas pessoas. E esse ciclo vai e nunca para. Por isso que os Estados Unidos hoje é 1/3 da economia mundial. Toda a sua economia é baseada na Bolsa de Valores. Portanto, se você ainda não pesquisou e não conhece, pesquise. Porque, como empreendedor, muito provavelmente você vai receber dinheiro da Bolsa de Valores. E quando você estiver ganhando dinheiro, como investidor, eu sugiro você investir na Bolsa, porque isso vai alimentar outros empreendedores que vão crescer e com isso o país só tem a ganhar. O que fazer para não ficar sem recursos? Bom, você fez seu plano, buscou financiamento e recebeu dinheiro. Você pode estar caindo numa grande armadilha. Por que isso? Porque uma vez que você pediu dinheiro, não vai dar mais para você voltar no mesmo lugar e pedir mais, antes que você atinja determinados objetivos. E o que você tem que fazer para não ficar sem recursos? Algumas dicas. Primeira delas, peça entre 20% a mais do que você vai precisar no seu plano. Por que isso? Porque você vai pegar esse dinheiro e vai botar no bolso? Não, porque nem sempre os cálculos são tão precisos a ponto de você não errar, para baixo ou para cima. Então, é muito melhor você pegar o dinheiro e aplicar do que você ter que voltar lá e falar, olha, acabou o dinheiro, eu preciso de mais dinheiro. A segunda dica, contrate um diretor financeiro especialista. Muitos empreendedores recebem o dinheiro e já saem gastando porque acham que aquele dinheiro é deles. Não, o dinheiro do financiamento é exatamente para fazer a empresa crescer, não é para o empreendedor gastar. Portanto, ter um diretor financeiro profissional vai te ajudar muito em evitar que o dinheiro acabe antes da hora. Outra dica é você viver a sua empresa 2 níveis abaixo do que ela seria capaz. O que significa isso? Se a sua empresa tem dinheiro para comprar um escritório ou alugar um escritório no padrão A, alugue no padrão B. Por quê? Porque vai sobrar dinheiro. A diferença entre um e outro pode ser muito grande, pode fazer diferença no caixa. Ah, eu quero comprar cadeiras ou então dar bônus para os meus funcionários. Dê uma coisa um pouco menor, espere a empresa estar estável para que você possa usar o próprio dinheiro dela. O dinheiro do investimento, do financiamento, é para fazer a empresa crescer,
Não é para fazer a empresa ficar ostensiva, se mostrando para o mercado. Nada disso. Porque o dinheiro acaba e aí você vai passar uma vergonha muito grande. Outra forma de você não ficar sem recurso é usar técnicas de compras alternativas. Leilões, compras de coisas usadas. Muitas empresas querem comprar as coisas mais novas porque estão empolgadas com o seu produto. Às vezes comprar uma mesa usada, uma cadeira usada, ou mesmo equipamentos usados, pode trazer um benefício muito grande e um preço muito mais acessível. Portanto, muito mais importante do que você buscar o financiamento é saber o que você vai fazer com o dinheiro. Pode ter certeza que essa pergunta vai surgir quando você for buscar o financiamento. O que você vai fazer com o dinheiro? E se a sua resposta não for uma resposta satisfatória, muito provavelmente você não vai ter os fundos necessários para fazer o seu negócio ou nascer ou expandir. Vamos agora conversar com um especialista no financiamento a empreendedores. Todo empreendimento, ou na fase de instalação, ou na fase de maturação e crescimento, necessita de recursos financeiros. Esse recurso pode vir tanto de um capital próprio, ou dos sócios, ou através de um financiamento. A obtenção do financiamento está muito ligada à capacidade que a empresa tem de, com esse novo recurso, gerar caixa suficiente para poder liquidar esse financiamento, poder quitar esse financiamento. O bom financiamento é aquele que casa perfeitamente tanto o prazo do retorno do investimento que vai ser feito, quanto a rentabilidade que vai ser gerada. Quer dizer, a rentabilidade do investimento tem que ser superior ao custo do financiamento. O investidor, quando vai aportar recursos num negócio novo, emergente, inovador, ele analisa muito o chamado plano de negócio. Esse plano de negócio, ele é uma projeção tanto financeira quanto econômica, quanto de produção, de capacidade produtiva do investimento, que de tal sorte que ele vai resultar num número em que é uma tentativa, é uma expectativa. Nenhum número desses é um número correto, é uma previsão por um prazo de 5, 10 anos. Mas é uma aproximação, uma tentativa de você obter um arrazoado numérico que lhe dê uma capacidade de valoração de qual é o investimento necessário hoje. Você tem também, dentro dessa necessidade, a questão de como evitar que esse investimento dê errado. É fundamental, e isso os investidores privados fazem sempre, que, além do dinheiro, venha também uma parte de gestão do negócio, geralmente gestão financeira, e uma outra parte muito fundamental, que é a rede de relacionamento, conhecido como network. Isso é fundamental para o desenvolvimento perene do negócio. O fundamental para um empreendedor, para todo negócio, é a existência de um plano de negócio, que tem que ser elaborado e sempre revisado, continuamente. Cada 3, 6 meses tem que ser revisado. Por quê? O mercado muda. Você pode ter condições climáticas que alteram a sua previsão inicial, pode ter condições geográficas, pode ter condições políticas, marcos legais novos, tudo que pode acontecer, reações da economia global, tudo que pode afetar. Desde uma simples sorveteria até um negócio de base tecnológica das mais complexas. Então é fundamental que o empreendedor, ao perceber que o mercado está reagindo de forma diferente ao seu plano de negócio, já busca alternativas para a resolução desse problema, ou adaptando-se ao mercado, ou buscando já fontes de financiamento como capital próprio, ou capital de terceiros, ou capital bancário, ou recurso bancário, melhor dizendo, para solucionar o seu problema. Nunca deixar que o dia amanheça tendo que pagar a folha de pagamento e aí eu vou ver aonde é que eu vou arrumar o dinheiro. Nada disso, impossível fazer isso. Governança corporativa é um nome, é uma expressão que foi usada, está sendo utilizada muito para dizer o seguinte: transparência na gestão do negócio. Ou seja, ninguém está lá para esconder a coisa, tanto do sócio quanto de terceiros. Com o mundo globalizado, cada vez mais importante o relacionamento que a empresa e o empreendedor têm, tanto entre os seus sócios quanto em relação à comunidade. Quer dizer, não adianta a empresa ficar estabelecendo processos produtivos que venham impactar diretamente, por exemplo, o meio ambiente, ou impactar diretamente a relação social daquela comunidade, que você vai ter problemas logo, em breve. Porque ninguém sabe, você não consegue esconder isso no tempo. A governança corporativa, o que é? É um procedimento, um conjunto de processos em que você estabelece de forma clara e uniforme quais são os procedimentos internos que a empresa tem que adotar na sua elaboração e na sua execução do seu dia a dia. Ou seja,
quando é que eu publico o balanço, quando é que eu dou informações ao mercado sobre alguma coisa relevante, e isso não precisa ser uma SA, pode ser uma empresa pequena. Eu estou lançando um produto novo e que eu possa vir impactar alguma coisa na comunidade, tanto positivamente quanto negativamente. Eu vou conversar com o poder público antecipadamente para evitar uma complicação posterior. Observe que essas dicas foram dadas por um especialista. Nada melhor do que escutar quem oferece o financiamento para saber o que a gente tem que fazer, para não ter que fazer duas vezes. Vamos agora a um texto do Sebrae sobre financiamento. Um empréstimo nunca deve ser tomado caso a sua taxa de juros seja maior que a rentabilidade do negócio. E por que isso? Porque, obviamente, a sua empresa não vai ser capaz de pagar o empréstimo. Aliás, quem te emprestou o dinheiro e não fez essa análise, provavelmente não é um bom emprestador de dinheiro, não é um bom fomentador de negócio. Por que isso? Porque ele deveria saber que o seu negócio não vai ter fôlego para pagar o empréstimo que ele mesmo te deu. Mas, na dúvida, é melhor você ter certeza que você vai ter capacidade do que descobrir tarde demais. Aliás, uma outra forma de você obter fundos para o seu negócio é obter um empréstimo. Mas antes de tomar o empréstimo, o empreendedor deve tomar alguns cuidados e levar em conta algumas dicas que o próprio Sebrae dá. Vamos ver. Primeiro, crédito viabiliza a oportunidade, não as cria. O fato de você ter dinheiro não significa que você vai inventar uma oportunidade do nada. O dinheiro vai tirar proveito dessa oportunidade. O empréstimo precisa ser pago. Caso contrário, a dívida aumenta e aí você vai ter um problema muito grave. Hoje, a nova lei diz que os empreendedores são responsáveis na pessoa física. O que significa isso? Significa que se você obtiver empréstimos e não for capaz de honrá-los, o seu patrimônio pessoal vai ser usado para pagar esse empréstimo. Planejar a abertura e a expansão do negócio contribui para identificar e administrar os riscos e a capacidade de pagamento do empréstimo. Ou seja, você tem que saber antes qual é a capacidade de crescimento do seu negócio para saber se ele vai ter capacidade de arrecadar dinheiro para pagar os empréstimos. Na abertura de um negócio deve ser sempre aplicada uma boa parcela de recursos próprios. Aliás, essa é uma pergunta que muitos investidores fazem. Quanto de dinheiro você está colocando que é seu? Geralmente, se você responder zero, os investidores ou o próprio banco que vai te emprestar o dinheiro vai ficar meio receoso. Porque não existe esse negócio de empreendedor fazer negócio e não colocar o seu próprio dinheiro, nem que seja pouco. Aliás, minha sugestão é, coloque pouco, porque se for um bom negócio, vai ter dinheiro dos outros apoiando. Em muitos casos, a necessidade de capital de giro tem origem na má gestão e no descasamento entre contas a pagar e contas a receber. O que significa isso? Significa que você faz um empréstimo e tem que pagar no dia 10, mas você só recebe o dinheiro no dia 15, e aí chega no dia 10, você não tem o dinheiro, você faz mais um empréstimo para pagar esse outro empréstimo, juros sobre juros, perde o pé da coisa, e aí é tarde demais. Então, tenha sempre em mente que você, para pagar o empréstimo, precisa ajustar quanto você recebe com o que você tem que pagar. Fique atento, e se você precisar de ajuda, procure o Sebrae. O Sebrae sempre vai estar próximo a você para te dar essas dicas de como fazer empréstimo, como pagá-lo, como receber. Outra coisa de extrema importância, aliás, eu vou repetir, extrema importância. O empréstimo deve ser sempre aplicado para a finalidade para a qual foi obtido. Empreendedores às vezes pegam dinheiro para usar como capital de giro ou investimento e gastam em outras coisas. Esse é um pecado mortal. Mortal porque vai desequilibrar as finanças da sua empresa. E mortal porque provavelmente você vai perder credibilidade. Os bancos, os investidores podem não te emprestar mais dinheiro. Então isso é um erro que não se deve cometer jamais. Se você pegou dinheiro para construir um novo escritório, construa um novo escritório. A não ser que de comum acordo, por questões que fujam ao controle do empreendedor, as duas partes, quem empresta e quem recebe, decidam mudar a finalidade do investimento. Outra coisa muito importante, quando você estiver levantando um empréstimo, preste atenção que você às vezes vai precisar de mais dinheiro do que você realmente pensa. Por quê? Porque você tem taxas a pagar, impostos, comissões, etc. Tudo isso tem que fazer parte do dinheiro que você está recebendo. Eu já vi casos de empreendedores receberem dinheiro
Depois de pagarem os impostos, depois de pagarem as comissões, depois de pagarem tudo aquilo que eles tinham que pagar por receber o investimento, o dinheiro não deu. Aí tiveram que pedir novo empréstimo. O cálculo foi feito errado, obviamente. Mas preste atenção, porque o dinheiro que você vai usar tem que ser agregado a essas coisas que bancos exigem, governos exigem. Lembre-se, conhecer as diversas opções e condições de linhas e serviços financeiros reduz as dificuldades na negociação do empréstimo e permite a comparação entre as alternativas. Você às vezes tem formas de empréstimo no banco e a mesma forma de empréstimo no outro banco tem taxas menores que permite que você pague de uma forma mais fácil. Invista tempo analisando como os empréstimos são feitos. Empréstimo é um produto que o banco vende. Portanto, diferentes bancos podem ter diferentes preços para esse produto. O dinheiro é um produto para o banco. Então veja que banco oferece o dinheiro mais barato para que você não tenha que pagar mais do que você deveria. Vamos agora ver um texto do Carlos Alberto dos Santos, gerente do Sebrae. São dois os principais gargalos para o acesso dos pequenos negócios a serviços financeiros. Um é a falta de um sistema eficiente de informações que balize as decisões das instituições financeiras envolvendo o segmento. Outro é a falta de um sistema eficiente de garantias que compense, pelo menos em parte, a falta de contrapartidas reais que se precisa dar aos bancos na obtenção dos empréstimos. Vamos ver agora o que o Pedro e a Fernanda acharam sobre as opções de financiamento. Nossa, Nanda, eu não sabia que existiam tantas opções sobre como lançar uma empresa. É verdade. Pelo menos não dá para dizer que é impossível empreender no país. Afinal, opções é que não faltam. Eu vou perseguir algumas dessas opções, com certeza. Mas também pretendo pedir emprestado para o meu pai. Se bem que às vezes pedir emprestado para o meu pai é mais difícil do que com uma dessas opções de financiamento que existem no mercado. É, Pedro, é verdade. Aliás, quando você for pedir dinheiro para um familiar seu para iniciar o seu negócio, os cuidados devem ser dobrados. Porque você pode correr o risco de perder o dinheiro e ganhar uma grande briga familiar. Portanto, se você vai receber dinheiro do seu pai, do seu irmão, do seu tio, de algum familiar, o cuidado que você deve ter é o dobro. Explique direitinho para que você precisa do dinheiro, que retorno você espera, como você vai pagar e jamais atrase. Porque aí você vai ter uma dor de cabeça muito maior do que simplesmente tocar o seu negócio. Vamos ver agora a trajetória de mais um empreendedor de sucesso, Abílio Diniz. A história do grupo Pão de Açúcar pode ser dividida em duas partes. A primeira remete a 1929, com a fundação da doceria Pão de Açúcar. 10 anos depois, foi aberto o primeiro supermercado. Logo seriam dezenas espalhados país afora. A segunda parte da história da empresa tem como marco a recuperação do abismo em que ela se encontrava no final dos anos 80. É aí que entra o ímpeto empresarial de Abílio dos Santos Diniz. 400 unidades da rede haviam sido fechadas e mais de 30 mil funcionários demitidos. Parecia não restar alternativa, se não esperar o grupo definhar até morrer. Abílio não se conformou. Vendeu imóveis, tomou empréstimos e anunciou a venda dos carros cedidos aos gerentes e diretores. Depois, extinguiu braços do Pão de Açúcar, como os supermercados Jumbo e Minibox, contaminados pela imagem de careiros. A tacada final foi seduzir as donas de casa com promoções irresistíveis. Deu certo. Hoje, o grupo é um dos maiores do Brasil e fatura bilhões de dólares por ano. Sem dúvida nenhuma, o Pão de Açúcar é um dos maiores grupos do Brasil, gerenciado por um empreendedor muito inovador que implementou nos anos 80 técnicas avançadas que tornaram o Pão de Açúcar o líder que é hoje. Vamos agora ver mais uma dica de empreendedor. O empreendedor acredita na sua própria capacidade, tem alto grau de autoconfiança. A dica de estudo da nossa aula de hoje é visitar o site da Endeavor, www.endeavor.org.br. A Endeavor é uma instituição de apoio exclusiva a empreendedores, muito interessante, fundada por empreendedores e que apoia empreendedores no mundo inteiro. No site da Endeavor você vai ter cursos, palestras, documentação
e a chance de se inscrever para ser um empreendedor Endeavor. Carpe diem.